Vamos ouvir a lenda da fundação de Santarém, segundo o texto de Fernanda Frazão. Santarém, à qual se chamou Varanda do Ribatejo, é uma cidade antiquíssima em povoamento. Crê-se que a sua fundação remonta a uns 10 séculos antes da era cristã. Segundo a lenda, que a seguir ouviremos, o seu nome terá sido, de início, Asca Abidis. Nos meados do século X a.C., foi tentada a sua conquista por fenícios e gregos. 4 séculos depois, foi a vez de os cartagineses tentarem, igualmente sem resultado, o assalto ao pequeno burgo. No início do século IV, antes da era cristã, povos de raça céltica atacaram a cidadela e, depois de longo assédio, acabaram por conseguir a sua conquista. Juntaram-se então aos autóctones, lusitanos, ao que consta, e, mediante uma política de alianças, acabaram sendo integrados e assimilados pela população. Quando os romanos invadiram a península, Santarém, pela sua situação estratégica, foi um dos pontos no qual incidiu o desejo de conquista dos invasores. Ao fim de longos esforços, a praça foi conquistada e, quando Júlio César pacificou a terra ibérica, foi-lhe dado o nome de Proesdium Julium. No dialbar da era cristã, Otávio mudou-lhe o nome para Scalabis Castrum e fez dela sede de uma das províncias em que dividiu a península. Desde sempre considerada uma das povoações mais importantes da sua região, não só pela situação quase inexpugnável das suas muralhas, como pela riqueza dos campos circundantes, Santarém veio a ser presa cobiçada pelos povos bárbaros que invadiram o Império Romano. Assim, os álanos e os vândalos chamaram-lhe Scalabis, os suevos mais tarde Calabis Castrum, e os visigodos mudaram-lhe o nome para Santa Irene ou Santa Helena, em memória a uma virgem sacrificada cujo corpo foi encontrado a boiar nas águas do Tejo, frente à cidade. Anos mais tarde, quando da invasão árabe da península, a cidade caiu nas mãos dos mouros, que lhe chamaram Xantarim, Xantireine ou Xantarim. Com a reconquista cristã, Santarém, umas vezes moura, outras cristã, ao fim de muitos anos de cobiça e luta, acabou por ser reconquistada para os cristãos definitivamente por Afonso Henriques, que a tomou de assalto em 13 de março de 1147. Segundo conta a lenda, em 1215 a.C., reinava sobre a próspera Lusitânia um príncipe chamado Gergoris ou Gorgoris. Chamavam este homem o Melícola, porque ensinara os seus a extrair o mel dos favos das abelhas. Certo dia, Ulisses da Ítaca, que vagabundeava pelos mares na sua penosa odisseia de uma década, chegou à foz do Tejo com alguns navios. Achando a amenidade e o encanto do país ideais para o seu descanso, decidiu fixar-se na região a fim de recuperar as forças perdidas e aguardar a melhor ocasião para tornar à Grécia. Hóspede de Gorgoris, Ulisses, como visitante de honra, tinha permissão de vaguear por onde fosse o seu desejo. Deste modo, acabou conhecendo a bela Calipso, filha única do seu hospedeiro. E do longo e descuidado convívio dos dois jovens, foi nascendo a paixão. Segundo conta a lenda, destes amores com Ulisses, teve Calipso um menino, ao qual chamou Abidis. Gorgoris mal soube do caso, ficou furioso e procurou Ulisses para o castigar. Este, porém, avisado da fúria de Melícola, juntara à pressa os companheiros e zarpara rápido rumo à Ítaca. Entretanto, o príncipe lusitano, incapacitado de exercer o seu legítimo desejo de vingança, querendo apagar os traços da passagem do grego, e para que não ficasse memória do ato impensado de Calipso, mandou que encerrassem a criança num cesto e a lançassem ao Tejo.
o rio encarregar-se-ia de destruir aquele vestígio dos amores de sua filha e a justiça far-se-ia. A maré subia na hora em que o cesto foi deixado sobre as águas e, em vez da criança ser atirada para a foz pela corrente, foi empurrada rio acima até encalhar numas brenhas, perto da gruta que servia de covil a uma cerva ou, segundo outras versões, a uma loba. O animal, ouvindo o choro da criança, acercou-se do cesto, farejou e, vendo que era apenas uma cria esfomeada, amamentou-a e criou-a. O menino foi crescendo até que se fez homem. Alimentava-se de frutos silvestres e de peixe do rio e, à noite, quando lhe chegava o sono, alapava-se em qualquer gruta juntamente com a fera que a habitasse, porque de todas era familiar. Durante o dia corria pelas brenhas, tomava banho no rio e brincava com os animais selvagens, aprendendo a viver naqueles ermos. Certa manhã, caçadores lusitanos embrenharam-se mais nos silvados da margem do Tejo e, de súbito, viram aquele rapaz saltando de valados como se fora veado. Acharam estranho o espetáculo insólito naquele homem vivendo só, por ali, e, cheios de curiosidade, decidiram tentar capturá-lo. Armaram-lhe uma cilada com redes e esperaram calmamente a sua passagem. Desprevenido, Abídides acabou por ser capturado, apesar da resistência feroz que opôs aos caçadores, e levado à presença de uma mulher, Calipso, sua mãe. Esta, depois do primeiro espanto, observou atentamente o homem selvagem que lhe traziam e acabou por descobrir, por uma cicatriz que lhe ficara de nascença, que aquele era o seu filho abandonado. Hesitou a princesa no que fazer, recordando a fúria de Górgoris há 20 anos atrás. A notícia, porém, chegou ao velho Melícola antes que Calipso decidisse o que fazer, pois os próprios caçadores se encarregaram de a espalhar pela Lusitânia. Mas haviam passado 20 longos anos sobre aquele dia em que Górgoris mandara deitar a criança ao rio. Velho de 70 anos e sem herdeiro varão, o príncipe ponderou no que fazer do rapaz e acabou por se decidir a educá-lo como seu sucessor. Segundo conta a lenda, em boa hora o Melícola educou a Abídides, porque por sua morte o jovem foi rei dos lusitanos e ficou nos anais do seu povo como rei justo, sábio e humano. E não esquecendo os acontecimentos ligados ao seu nascimento, decidiu construir naquele local inculto e silvestre uma cidade que lembrasse para sempre os seus primeiros 20 anos de vida. E à bela povoação que mandou construir chamou Ska Abídides, que significa manjar do príncipe Abídides. Acabamos de ouvir a lenda da fundação de Santarém, texto de autoria de Fernanda Frazão e que faz parte da sua obra Lendas Portuguesas.